Bem-vindo ao audiobook de Alice no País das Maravilhas. Nessa versão especial apresento a tradução de Monteiro Lobato, um dos maiores autores da literatura brasileira, em uma obra que está em domínio público. A sequência completa está na descrição do vídeo para que você possa seguir essa aventura do começo ao fim. Capítulo 7. Um chá de doidos varridos. O chapeleiro e a lebre telhuda estavam tomando chá debaixo de uma árvore, fronteira à casa. Entre os dois sentara-se um rato do campo, o qual dormia a bom dormir. E sono tão pesado que a lebre e o chapeleiro apoiavam nele os cotovelos como se fosse uma almofada. Muito mal deve estar passando o rato, pensou Alice. Em todo caso, como está dormindo, talvez não sinta dor. A mesa era enorme, apesar disso, os três se comprimiam numa das cabeceiras. Assim que viram Alice aproximar-se, gritaram: "Não há lugar, não há lugar!" "Ai, de sobra!" berrou Alice, indignada com a grosseria, indo sentar-se na outra cabeceira, numa grande poltrona. "Aceita um cálice de vinho?" perguntou a lebre em tom animador. Alice olhou e só viu chá em cima da mesa. "Não vejo vinho nenhum por aqui." "Se você não vê, é porque não há", retorquiu a lebre. "Se não há, a senhora não foi delicada oferecendo-me o que não existe." "Também não acho delicado vir uma pessoa estranha sentar-se a esta mesa sem ser convidada", retrucou a lebre. "Não sabia que essa mesa era sua. Além disso, como é muito grande, pareceu-me posta para muito mais que 3 pessoas." "Em vez de ser assim tão metediça, era melhor que cortasse esse cabelo." "Está comprido demais", advertiu o chapeleiro, que até ali se conservara calado, a olhar para a menina atentamente. Alice respondeu com severidade: "É a maior das grosserias fazerem-se alusões pessoais como essa que o senhor acaba de lançar, ouviu?" O chapeleiro arregalou desmesuradamente os olhos e saiu-se com um disparate que não tinha a menor relação com a conversa. "Em que é que corvo se parece com uma mesa de escrever?" "Ora, graças que mudou de assunto", pensou Alice. "Gosto de decifrar enigmas e adivinhações." E disse em voz alta: "Creio que adivinho." "Quer dizer que é capaz de responder a questão direitinho?" perguntou a estúpida lebre. "Está claro." "Então diga o que quer dizer." "Eu quero dizer o que penso, o que dá na mesma." "Não, senhora", contestou o chapeleiro. "Se assim fosse, veja o que como seria o mesmo que como o que vejo." "Está claro", emendou a lebre. "Se assim fosse, você poderia dizer que quero o que tenho era o mesmo que tenho o que quero." "Claríssimo", ajuntou o rato do campo, que parecia falar dormindo. "Se assim fosse, você poderia dizer que respiro quando durmo era o mesmo que durmo quando respiro." "Aliás, isso é verdade com você", disse o chapeleiro, dirigindo-se ao rato. "Você vive a dormir e, portanto, respira quando dorme e dorme quando respira." Houve uma pausa. Todos pararam de falar. Houve uma pausa. Todos pararam de falar e Alice aproveitou o silêncio para refletir na diferença entre um corvo e a escrivaninha. O primeiro a falar foi o chapeleiro. "Em que dia do mês estamos?" perguntou, tirando o relógio do bolso e olhando as horas atentamente, depois de umas sacudidelas. Alice fez as contas e disse que estavam a 4. "2 dias de diferença", suspirou o chapeleiro, e dirigindo-se à lebre com ar aflito: "Torno a repetir que a manteiga não serve." "Era a melhor que havia", respondeu a lebre humildemente. "Sim, mas está cheia de migalhas de casca de pão. Aposto que você atirou da lata com a faca do pão." A lebre veio examinar o relógio que o chapeleiro tinha na mão e também fez cara aflita.
Pegou, meteu na xícara de chá e, depois de o mirar e remirar, repetiu o que havia dito. Não havia manteiga de melhor qualidade. Alice também observava o relógio espiando por entre as orelhas da lebre. Que relógio esquisito! Exclamou. Marca dias em vez de horas. E que mal há nisso? Inquiriu o chapeleiro. Por acaso marca o seu relógio os anos? Seria absurdo, porque durante um ano qualquer relógio acaba a corda muitas vezes. Por isso não há relógio que marque ano. É justamente o que acontece com o meu, disse o chapeleiro, deixando a menina completamente atrapalhada. Alice não pôde compreender coisa nenhuma, não achando nenhum sentido nas suas palavras, e declarou: Não compreendi muito bem o que o senhor disse. Em vez de responder, o chapeleiro gritou: O rato do campo dormiu outra vez, e despejou-lhe chá no nariz, fazendo sacudir a cabeça com impaciência. Claro, claro, disse o rato sem abrir os olhos. Era precisamente o que eu ia dizer. Já resolveu a charada? Perguntou de repente o chapeleiro, voltando-se para Alice. Não, e desisto. Qual é a resposta? Diga, estou ansiosa. Também nunca achei a resposta, retorquiu o chapeleiro. Nem eu, ajuntou a lebre. Alice danou. Creio que poderiam fazer coisa melhor do que matar o tempo propondo charadas que não têm solução, disse em tom irônico. Se você conhecesse o tempo tão bem como eu, não falaria em perder tempo. O tempo é o tempo. Não sei o que quer dizer com isso. Naturalmente que sabe, disse o chapeleiro. Estou certo que você jamais falou com o tempo. É possível, retrucou Alice, mas em minhas lições de música costumo marcar o tempo. Assim, batendo o compasso. Compreendo. Naturalmente, de tanto bater o compasso, você fez que o tempo se magoasse. E agora ele está de mal com você. Se você estivesse de bem com o tempo, ele ajudaria a fazer do relógio o que quisesse. Por exemplo, suponha que são 9 horas da manhã. Isso é, hora de começar a lição. Era só piscar um olho para o relógio e ele punha-se a correr e logo estava marcando meio-dia. É assim que o senhor faz? Perguntou Alice. O chapeleiro meneou a cabeça. Não, disse ele. Briguei com o tempo no mês de março último, justamente antes dela ficar maluca, e apontou para a lebre com a colher de chá. Foi isso no grande concerto dado pela Rainha de Copas. Eu tinha de cantar uma cantiga que com certeza você sabe, o Pequeno Morcego. Sei qual é. Pois é, continuou o chapeleiro. Estava cantando isso e vai de repente a rainha me interrompe, gritando: Esse sujeito está matando o tempo, cortem-lhe a cabeça. Que malvada! Exclamou Alice. E desde então, prosseguiu o chapeleiro com voz abatida, o tempo não faz nada do que eu lhe peço. Esse meu relógio marca sempre 5 horas. Alice teve uma grande ideia. É por isso que o chá está sempre na mesa. Compreendo agora, chá das 5. Justamente, continuou o chapeleiro com um suspiro. Como são sempre 5 horas, o chá das 5 horas está sempre na mesa. E nem temos tempo de lavar as xícaras porque nunca se passa a hora do chá. E o que mais fazem é mudar de lugar, observou Alice. Isso mesmo, mudamos de lugar. Assim vamos dando volta à mesa, razão pela qual usamos uma mesa tão grande. Mudemos de assunto, disse a lebre bocejando. Já estou farta de ouvir sempre a mesma coisa. Proponho que essa menina conte uma história. Não sei se eu me lembro de alguma, disse Alice com modéstia. Então conte uma, o rato do campo, propôs a lebre. E virando-se para o rato, berrou. Acorde do minhoco. Todos caíram em cima dele de beliscões e tapas, até que o rato abrisse vagarosamente os olhos sonolentos. Não estava dormindo, afirmou ele com voz bocejante.
Não perdi uma palavra do que vocês disseram. Conte-nos então uma história, pediu a lebre. Conte, conte, gritou Alice. O chapeleiro observou. E comece logo, se não dorme antes de principiar. Era uma vez 3 irmãzinhas, começou o rato do campo. Elsa, Lúcia e Tília, as quais viviam no fundo de um poço. De que viviam? Indagou Alice, sempre curiosa de saber que é que as personagens das histórias costumavam comer. Viviam de doces, respondeu o rato depois de pensar um instante. Não pode ser, objetou Alice. Se só comessem doces, haviam de ficar doentes. Pois foi o que aconteceu. As 3 adoeceram gravemente, disse o contador da história. Alice pôs-se a pensar que coisa extraordinária seria viver só de doces. Mas, deixando de insistir nisso, perguntou por que viviam num poço. Não amole, grite a lebre. Tome mais chá e fique quieta, deixe o rato contar a história. Mais chá? Como, se até agora não tomei chá nenhum? Disse a menina ofendida. Você quer dizer, interveio o chapeleiro, que não podemos tomar menos chá? É fácil tomar mais, menos que é impossível. Ninguém pediu sua opinião, observou Alice com impertinência. Bravos, temos a menina agora a fazer alusões pessoais, gritou o chapeleiro triunfante. Desta vez, Alice não soube responder e permaneceu escandalizada enquanto se servia de chá com torradas e manteiga. Depois, dirigindo-se ao rato do campo, repetiu a pergunta sobre o motivo por que viviam no fundo do poço as 3 irmãs. O rato refletiu alguns momentos e disse: era um poço de doces. Absurdo! Nunca existiu semelhante coisa, afirmou Alice, gritando. Mas o chapeleiro e a lebre impuseram-lhe silêncio, e o rato do campo observou com visível mau humor. Se não para de falar, é melhor que conte a história de uma vez. Não, não, por favor, continue. Prometo não interromper mais, disse a menina humildemente. Menos aborrecido, o rato do campo continuou. As 3 maninhas aprenderam a tirar do poço que... Doces, declarou o rato sem zangar-se com a nova interrupção. Quero uma xícara limpa, gritou o chapeleiro. Vamos todos mudar de lugar. E levantou-se, seguido do rato do campo e da lebre, trocando assim de lugar. Alice, muito contra a vontade, foi sentar-se no lugar da lebre. Quem saiu lucrando com a troca foi o chapeleiro, que ficou com as torradas da menina, e quem mais perdeu foi Alice, porque a lebre havia derramado todo o leite da sua leiteira na mesa. A menina não queria novamente ofender o rato com as suas interrupções, mas não resistiu à tentação de perguntar. Mas como tiravam elas o doce do poço? Assim como se tira água de um poço d'água, assim também se tira doce de um poço de doce, explicou o chapeleiro. Mas as irmãs estavam no fundo do poço e não fora dele, objetou Alice. Isso lá é verdade, confirmou o rato do campo, deixando Alice tão aturdida que resolveu calar-se e não mais perguntar coisa alguma. O contador da história, já com os olhos pesados de sono, bocejava esfregando a cara e dizia, continuando a sua horrível narração. As 3 irmãs aprenderam a tirar do poço muitas coisas, todas as coisas que começam com M. Por que M? Interrompeu Alice. Por que não M? Interveio a lebre. Alice calou-se. O rato do campo tinha fechado os olhos e ia adormecendo, mas o chapeleiro lhe deu um forte beliscão e fê-lo continuar. Que começam com M, tipo melancia, melão, marmelada, memória e muita coisa. Já viu um pedaço de muita coisa? Alice estava tão atrapalhada com a atrapalhada que respondeu, não sei. Nesse caso, cale a boca, advertiu o chapeleiro. Não podendo por mais tempo suportar tanta maluquice e grosseria,
A menina levantou-se e foi embora. O rato do campo aproveitou o incidente para adormecer de novo e os outros nem deram pela sua saída, embora Alice olhasse para trás 2 ou 3 vezes com a esperança de que a chamassem. Da última vez que olhou, viu que os 2 malucos tentavam enfiar o rato do campo dentro do bule de chá. Nunca mais me pilham, ia Alice dizendo pelo caminho, o qual atravessava a floresta. De repente, parou diante de uma árvore que tinha uma porta. É curioso isso de árvore com porta, pensou ela. Mas que é que não é curioso nessa estranha terra? E tratou de ir entrando. Com surpresa, achou-se de novo na sala grande do começo do livro, perto da mesinha de vidro. Agora sim sei o que fazer, murmurou ela, e pegando na chavinha de ouro, abriu a minúscula porta que dava para o jardim. Para passar por ali, tinha de diminuir a estatura. Para isso, buscava comer um pedaço de cogumelo. Foi o que fez. Ficou logo do tamanho necessário. Passou pela portinha e pôde finalmente penetrar no maravilhoso jardim, cheio de lindos canteiros, de lindas flores e de repuxos d'água como nunca se viram iguais. Espero que você tenha se divertido com mais essa parte da história. E se você está gostando dessa aventura, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar todos os episódios. Compartilhe também com quem ama boas histórias. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!